Agora vamos falar sobre a última medida de posição que iremos abordar, que é a moda. A moda é mais simples aí de calcular, pessoal, mesmo manualmente. É o valor que aparece com maior frequência entre os dados observados dentro de um conjunto de dados. Que nem eu falei, a gente está trabalhando aqui nos exemplos com pequenas amostras, né, por poucas variáveis, para a gente fazer isso manualmente. Mas se eu tiver uma observação lá, um conjunto de dados com 1 milhão de observações, é óbvio que a gente vai fazer isso através de ferramentas como Excel, Power BI. A gente vai usar uma ferramenta aí tecnológica para fazer esse cálculo. Mas o nosso intuito aqui é entender o que está acontecendo. Como eu falei, a moda é o valor que aparece com maior frequência dentro dos dados observados. Por exemplo, eu tenho 3 classificações de moda. A gente pode chamar que uma moda é unimodal, bimodal ou multimodal, o que varia de uma para outra. Vamos observar aqui, ó, nesse primeiro conjunto de dados, que eu tenho 7, 1, 2, 5, 10, 2 e 0. Eu tenho esses dados observados que geram 3, 6, 7 observações. Dentre essas 7 observações, qual o dado que mais se repete, que aparece com maior frequência? É o número 2, ó, porque ele aparece 2 vezes aqui, aparecendo com maior frequência. Então eu tenho uma moda dentro desse conjunto de dados, ou seja, eu tenho um dado que aparece com maior frequência, com maior quantidade. Então eu digo que esse conjunto de dados observado é unimodal, eu classifico ele como unimodal. Agora vamos observar o conjunto de baixo. Eu tenho aqui um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados observados. E vamos observar se tem algum dado ali que aparece com maior frequência. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, o 2 que se repete e o 1 também que se repete. Ambos apareceram 2 vezes aí dentro desse conjunto. Então aqui eu tenho um conjunto com 2 modas, porque eu tenho 2 valores ali, 2 dados observados que aparecem com maior frequência em relação aos outros dados do conjunto. Então a gente fala, quando a gente tem 2 modas, que esse conjunto de observações, esse conjunto de dados, ele é bimodal, ou seja, tem 2 modas. E por último, pessoal, eu tenho esse conjunto aqui com 3, 6, 9 observações, sendo que dentre essas 9 observações eu tenho o 1, que aparece 2 vezes, o 5, que aparece 2 vezes, e o 2 também aparecendo 2 vezes. Esses valores se repetem com maior frequência dentro desse conjunto de dados. Então eu tenho 3 modas dentro desse conjunto. São 3 valores que se repetem com maior frequência. A partir de 3 para cima, se eu tivesse 4 valores que aparecessem com maior frequência, 4 modas, 5 modas, eu digo que esse conjunto é multimodal. Ou seja, pessoal, de uma forma resumida, o valor que mais aparece dentro do meu conjunto de dados observado, eu considero ele como moda. E eu tenho essas classificações, variações, unimodal, bimodal e multimodal. Lembrando que a gente está trabalhando com um conjunto de dados pequeno, só para vocês entenderem o racional por trás, e a gente tem ferramentas aí, como a gente sabe no mercado, que calcula isso automaticamente, mas o foco do nosso treinamento é isso, tornar você mais analítico, parar do Ctrl+C, Ctrl+V, entender o que tem por trás ali no background da ferramenta, o conceito, a parte conceitual, e você se torna cada vez mais um profissional que entende o que está fazendo de fato e consegue escolher a melhor tecnologia para a melhor situação.